Os porquês da política, como todas as terças-feiras, com Augusto Santos Silva. Boa noite, Sr. Professor, bem-vindo uma vez mais. Desde logo, pedi um comentário a esta notícia de que tem menos de uma hora, a execução orçamental não vai pelo melhor caminho. É infelizmente uma má notícia, porque as duas coisas negativas que podiam suceder, ambas sucederam. Não só aumenta a despesa, quase 300 milhões, como baixa a receita, uma quebra da receita. A quebra da receita tem por base o decrescimento, a recessão económica que nós vivemos. E era expectável? O aumento não é, vai muito além do que faz parte das previsões contidas no Orçamento de Estado para 2012 e coloca um problema adicional face a todos os outros que o Ministro das Finanças já tinha identificado, à execução do orçamento para este ano. Mais preocupante é ainda o aumento da despesa. Eu confesso que não tive tempo de perceber as razões desse aumento que vêm expressas no boletim de execução orçamental, mas evidentemente que o Ministro das Finanças deve explicar tão breve e claramente quanto possível as razões desse aumento da despesa, porque nós estamos aqui com uma dupla pressão sobre a execução do orçamento. Claro que não devemos entrar já em pânico, trata-se da execução dos 2 primeiros meses de 2012, há muito tempo para recuperar, mas digamos que lá que é uma má entrada no ano orçamental 2012, é incontestavelmente. Como é que isso se justifica? Ainda hoje a Comissão Europeia disse que Portugal estava no bom caminho, que o orçamento era notável. Vamos lá ver, é preciso ter em conta... Como é que se pode perceber isto? Quer dizer, com dados destes, crus, e depois opiniões destas de quem nos dá dinheiro? Não são opiniões, são exortações. A Comissão Europeia procura dar ânimo a um Estado-membro, que é Portugal, e eu acho que faz bem. Quer dizer, não compete aos decisores políticos, sejam eles governantes, comissários europeus, mesmo governadores de bancos centrais, não lhes compete proceder como se fossem jornalistas ou politólogos. As palavras que eles pronunciam geram em si mesmas efeitos sobre a realidade. E é muito importante que as palavras, sem entrar num irrealismo que seria bacoco, mas que essas palavras possam incutir ânimo, esperança, abrir horizontes. Portanto, percebo bem os cuidados que os dirigentes europeus têm e até poderiam tê-los tido em momentos anteriores. Ainda no domingo vimos o presidente do Eurogrupo e já não sei que outro alto responsável, julgo que ligado ao Banco Central Europeu, lamentarem o erro tremendo que a Europa tinha cometido na Grécia, impondo à Grécia um programa de ajustamento absolutamente draconiano que mergulhou a Grécia numa recessão económica de que não se vê fim. Eu preferia que a esses lamentos a posteriori correspondessem, ou melhor, que esses elementos a posteriori não fossem necessários, porque atempadamente tinha havido decisões acertadas. Seja como for, o Sr. acha que o Ministro Vítor Gaspar deve explicar de alguma forma como é que nos 2 primeiros meses do ano se chegou a estes 230 milhões de Sim, na minha modesta opinião, o Ministro Vítor Gaspar tem muito a explicar. Repara, no que diz respeito às previsões para o crescimento económico, a primeira que ele fez no crescimento económico de 2012, que foi em julho de 2011, apontava para 1,6%. A última que fez, em fevereiro passado, aponta para 3,3%. É apenas o dobro da previsão feita. O Banco Central Europeu vem dizer que num cenário mais pessimista a recessão ainda pode ser maior. O Ministro Vítor Gaspar é aquele Ministro das Finanças responsável número 1 pela execução do orçamento, que antes do Orçamento de Estado para 2012 entrar em vigor, no dia 1 de janeiro de 2012, já anunciava ao país que era preciso um orçamento retificativo, porque havia 2 despesas, uma despesa efetiva e uma contabilização de despesa, que tinham ficado por registar na proposta de orçamento. E, portanto, eu julgo que o Ministro das Finanças, que tem um poder desmedido no atual governo, e em parte percebe-se porquê, e em parte é justificável, mas que o Ministro das Finanças não pode falhar e está a dar sinais
de que vem falhando no controle da execução orçamental. Em 2011, como já tivemos aqui a ocasião de ver, preferiu as soluções mais preguiçosas, cortando 50% no subsídio de Natal e propondo a eliminação dos 2 subsídios do corrente ano 2012, criando com isso uma almofada que é criada à custa dos rendimentos dos trabalhadores e dos pensionistas, e mesmo no controle da execução orçamental, estes 2 primeiros meses são fracos. É com este cenário de crise que tem lugar no próximo fim de semana o Congresso do Partido no Poder, do PSD, sem adversários. Pedro Passos Coelho, amparado também com sondagens que são favoráveis. O que é que se espera deste 34º Congresso do PSD? Bom, eu acho que há 3 curiosidades fundamentais que nós devemos ter em relação ao próximo Congresso do PSD. A primeira curiosidade é saber como é que vai ficar a direção do PSD. O Dr. Passos Coelho disputou o poder interno ao PSD à geração mais próxima da antiga figura tutelar Cavaco Silva. Ele derrotou a discípula dileta do professor Cavaco Silva, a doutora Manuela Ferreira Leite, e foi catapultado para a presidência do PSD por uma combinação, aliás, heterogénea, mas por uma combinação de autarcas, de jovens dirigentes do PSD e de um grupo que procurava uma maior polarização ideológica do PSD junto do eixo liberal. Vamos ver qual é a recomposição, se é que há alguma recomposição que se faz no próximo Congresso, porque na prática o partido está entregue ao Dr. Miguel Relvas, que é, digamos, a placa giratória entre o Governo e o PSD, a uma equipa mais próxima de Passos Coelho, que é muito reduzida, que é relativamente novata nas estruturas dirigentes do partido, e vamos ver se há capacidade de alargamento da direção atual do PSD. Um dos factos do Congresso, antes dele ocorrer, é a ausência de Rui Rio, que preferiu marcar para o próximo fim de semana uma visita na qualidade de Presidente da Câmara Municipal do Porto, à cidade do Recife, com base no pretexto de que era a única cidade desminada com a cidade do Porto que ele ainda não tinha visitado. É um pretexto. Claro, fraco. É preciso convir, talvez possamos convir nisso. Agora, vamos ver se há esse alargamento, vamos ver se há ou não um esforço de integração, designadamente da pessoa que disputou e do setor que disputou a liderança com o Dr. Passos Coelho, que foi Paulo Rangel e o seu grupo, digamos assim, e vamos ver também se há, digamos, alguma reintegração da personalidade a quem o Dr. Passos Coelho entregou a condução do processo de revisão do programa do PSD, o Dr. Aguiar Branco, e que foi desautorizado porque, afinal de contas, as propostas de alteração do programa que o Congresso vai discutir foram escritas por outrem. Como se lembra, o Dr. Aguiar Branco partiu para os Estados Unidos 48 horas antes da realização de uma reunião muito importante que tinha com o secretário da Defesa norte-americano, falhando com isso o Conselho Nacional do PSD, que aprovou as propostas de alteração a serem enviadas ao Congresso. Vamos ver, portanto, se há qual é a capacidade de alargamento que Passos Coelho mostra, qual é a capacidade que mostra de consolidação do seu próprio poder interno, porque o PSD Não está consolidado? O PSD é um partido que precisa de lideranças muito fortes. Eu estive, aliás, a fazer mentalmente um exercício comparando o PSD e o PS nos 36 anos que nós levamos de período constitucional, 76 a 2012. O PSD teve exatamente mais ou menos o mesmo número de anos no poder que o PS. Portanto, estes 36 anos foram divididos mais ou menos a meio entre governos liderados pelo PS e governos liderados pelo PSD. E, naturalmente, quando um partido está no governo, o seu líder não é desafiado. As lideranças são eleitas com estas percentagens, 95%, 96% de votos. Mas, para o mesmo tempo da oposição, o PSD apresenta uma lista de presidentes, de dirigentes, que é exatamente o dobro do número de secretários-gerais que o PS teve no mesmo período. Isto é, o PSD tem personalidades, lideranças muito fortes e carismáticas, primeiro com Sá Carneiro, depois com Cavaco Silva, mas nenhuma outra se conseguiu
consolidar o número de anos mínimo à frente do partido. Conseguirá o Dr. Passos Coelho? Essa é uma das curiosidades que nós temos. A segunda curiosidade diz respeito digamos, às questões de natureza programática. O Dr. Passos Coelho apresenta uma moção de estratégia que vale a pena ler, está bem escrita. O Partido de Causas é o título. Sim, e que é um exercício de recentrar o PSD. É uma moção, digamos, escrita à esquerda da prática política do atual governo. De facto, a grande declaração ideológica do PSD de Passos Coelho foi aquele projeto malogrado, felizmente, de revisão constitucional, apresentado por Passos Coelho logo em 2010, e que basicamente punha frontalmente em causa o Estado Social e frontalmente em causa os serviços públicos. Ora, essa linha que o projeto de revisão do programa liderado por Aguiar Branco prosseguia é tipicamente e nitidamente corrigida nesta moção apresentada por Passos Coelho. Do seu ponto de vista é um passo político, presumo. O que, do meu ponto de vista, é um exercício de retórica política de que o PSD necessitava. O PSD não pode perder o centro político e percebe-se bem que haja aqui um esforço de recentrar o PSD, um esforço que vamos ver se resiste à prova ao teste desta evidência, que é um texto que não coincide com a prática política do governo do mesmo partido. E há uma terceira curiosidade que eu acho que é fundamental, que é saber qual vai ser o discurso de Passos Coelho para os portugueses no próximo fim de semana. Porque um partido político é evidentemente uma instituição necessária e louvável, mas é um instrumento do sistema democrático. E, por maioria de razão, quando se trata de um grande partido e por maioria de razão, quando esse partido está no governo, é muito importante o discurso para fora que o líder faz. Tipicamente, faz-se um discurso mais para dentro na abertura do Congresso e o encerramento é um discurso político de fundo para fora. Que novidades tem o Dr. Passos Coelho para apresentar? Que linhas de horizonte vai traçar? O que é que vai dizer aos portugueses? Isso parece-me decisivo. E parece-me decisivo que se fale, em particular para esta franja social portuguesa, que é uma classe média. Quando eu digo classe média estou a pensar em funcionários públicos, mas em técnicos superiores da função pública, em jovens à procura de emprego, filhos de pais relativamente escolarizados, estou a falar dos empregados de serviços, dos empregados do comércio, de operários industriais qualificados. Essa gente que vive acima do mínimo de subsistência e por viver acima do mínimo de subsistência não tem disponíveis para si os instrumentos dos chamados mínimos sociais próprios do Estado, não pode recorrer ao rendimento social de inserção, nem ao complemento solidário para idosos, nem tem abono de família, nem tem descontos nos passes, etc. Mas foi afetado pela política do governo. Mas que sofreu cortes nos rendimentos, tem empréstimos para pagar, empréstimos de casas, empréstimos de automóveis, às vezes até empréstimos de férias passadas anos atrás no estrangeiro, e está neste momento muito entalada. Esse processo de empobrecimento da classe média não é uma característica exclusiva de Portugal, mas tem, na atual situação, uma expressão particularmente grave em Portugal. Ora, quem ganhar esse setor, quem souber falar para esse setor, tem condições políticas muito boas do ponto de vista das próximas disputas eleitorais. Tendo em conta, já há bocado falávamos das sondagens, que são tranquilas, já de concordar comigo, para um partido que está no poder e que tem tido uma prática de cortes por causa da crise e da recessão. O Sr. Professor estava a falar de lideranças fortes. Porquê é que o PS, numa altura destas, não sobe mais nas sondagens? É porque ainda não encontrou o seu registro? É porque é uma liderança fraca? Não, eu acho que a atual direção do PS encontrou o seu registro. Só que o seu registro é um registro a médio prazo.
Aliás, a evolução das sondagens dá mesmo conta disso. Há um processo de aproximação, mas muito gradual, muito lenta, muito ténue ainda, do PS ao PSD, e há um processo de consolidação do ponto de vista da opinião do atual secretário-geral do PS, António José Seguro, que também é um processo consistente, mas também muito gradual. Mas tipicamente porque, julgo que ninguém terá dúvidas sobre isso, António José Seguro joga tudo em 2015. Não joga em 2012, nem joga em 2013. Aliás, esse será outro ponto que o Congresso do PSD certamente considerará. As eleições, nós vamos ter eleições em 2012, são eleições na região autónoma dos Açores. E vamos ter eleições em 2013 no nível nacional, que são as eleições autárquicas, nível nacional no sentido em que incidem sobre municípios e freguesias de todo o país, e que essas sim serão um primeiro teste político muito importante. O caso Açores, do meu ponto de vista, é um caso muito específico, porque ao fim e ao cabo nós temos aquilo que, julgo pelos critérios disponíveis e designadamente em comparação com a Madeira, representa um bom ativo da governação do PS, mas temos uma mudança da liderança. Ao fim de, se não me falha a memória, 16 anos de governo, Carlos César abandona, há um novo, muito jovem, aliás, candidato do Partido Socialista a Presidente do Governo Regional, e o PSD apresenta Berta Cabral, que é Presidente da Câmara de Ponta Delgada. E, portanto, há aqui alguma curiosidade em saber o que é que vai jogar mais. Se o legado de Carlos César, se a possibilidade de haver um novo ciclo, uma alternância política na região autónoma. Mas depois, em 2013, sim, nós teremos umas primeiras eleições cujo significado vai ser nacional, embora sejam eleições locais. Curiosamente, a moção de estratégia apresentada por Passos Coelho, a última frase que tem, é uma frase muito engraçada, um pouco enigmática. É uma frase que diz que o PSD, como é seu costume, descentralizará muito o processo de decisão de candidaturas e de alianças, isto é, considerará as propostas que vão ser feitas pelas comissões distritais e as comissões locais do partido, mas conduzindo um processo de consultas com o seu parceiro de coligação, isto é, o CDS, no que diz respeito a uma estratégia autárquica. O PSD tem neste momento a Câmara Municipal do Porto com uma coligação com o CDS, o mesmo se passa em Coimbra. Em Lisboa não tem, mas está coligado com o CDS. Ora, nós sabemos que há um caso bicudo no Porto. Rui Rio não quer que Luís Filipe Menezes concorra. Luís Filipe Menezes quer concorrer. O CDS está a tentar namorar personalidades locais para colocar em cima da mesa pelo menos a ameaça de uma candidatura própria forte ao Porto, e os nomes que se falam, em Lisboa e também no Porto, se pensarmos no caso Luís Filipe Menezes, em Lisboa fala-se de Fernando Seara, são nomes que, a serem projetados pelo PSD, trarão com eles um pequeno pecado original. São autárquicas que não puderam recandidatar-se nos seus municípios de origem. Mesmo. E, portanto, é natural que o PSD, como aliás julgo que estará sucedendo com o PS, comece a preparar com tempo as eleições de 2013, porque o significado político dessas eleições vai ser nacional. Voltando atrás, aos dias de hoje, e estávamos a falar do Congresso do PSD, arranca na sexta-feira, no dia anterior é dia de greve geral, vai ser, na próxima quinta-feira, promovida pela CGTP, sem a UGT, vai incendiar os ânimos ou vai ser um tubo de escape para a contestação social que possa haver? Eu acho que quanto ao impacto, é de prever que seja um impacto parcial, importante em setores que são críticos, designadamente os transportes, em primeiro lugar, que têm evidentemente efeitos ajusantes. Uma greve conseguida nos transportes produz evidentemente efeitos ajusantes, porque perturba a mobilidade dos trabalhadores, e também julgo que terá algum impacto na função pública. Esta é uma greve, ao contrário da anterior, apenas promovida pela CGTP, e julgo que os seus objetivos também são claros, os seus objetivos explícitos e implícitos. Explicitamente, trata-se de manter uma pressão social sobre o Governo, em parte também sobre o PS,
e sobre a Troika. Isto é uma manifestação de protesto, de dissidência, de contestação à política que está a ser seguida e ao enquadramento europeu dessa política. Desse ponto de vista também exprimirá em moldes democráticos uma dor, uma revolta que são profundamente legítimas e justificadas. Ao fim e ao cabo, as pessoas estão a perder rendimento, as pessoas estão a ser despedidas, as pessoas desempregadas não estão a conseguir emprego. Os efeitos práticos? Os efeitos práticos são importantes. Como diz um cartaz que eu hoje vi aqui numa rua de Lisboa, diz na greve geral, eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles recuam. E percebe-se o sentido desta conjugação, não é? Porque, ao fim e ao cabo, trata-se de pôr pressão sobre os poderes políticos, os poderes económicos, o poder do empresariado, no sentido de tentar minorar os efeitos negativos sobre os rendimentos das pessoas e das famílias associados a estas políticas. Mas tem também outros dois objetivos. Um objetivo é reconduzir à arena sindical, arena em sentido neutro, e ao enquadramento no âmbito da CGTP, essa revolta social e essa expressão da revolta social. E depois trata-se da primeira greve geral da nova liderança de Arménio Carlos. E, portanto, julgo que estará também a ser feito um trabalho de mobilização para que esta greve seja também uma primeira afirmação de força do novo secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, cujo primeiro mês à frente da central pode ser caracterizado assim, não cometeu nenhum erro. O que é de si já positivo. Esta greve geral é também contra o Código de Trabalho que há de ir à Assembleia da República por estes dias, não se sabendo ainda qual é a posição do Partido Socialista, qual o sentido de voto do Partido Socialista. CDS e PSD votam a favor, obviamente, PCP e Bloco, obviamente, votam contra, e o PS ainda não se pronunciou, porque ainda não sabe como é que há de votar. Porque julgo que ainda decorre o debate político interno. Eu não vejo o Partido Socialista a votar contra o Código de Trabalho. Por uma razão simples, porque a base da alteração agora proposta é um acordo de concertação social assinado pela UGT. Agora, também há informações ou aspectos substantivos da proposta de lei apresentada pelo Governo que irão mais além do que foi acordado em sede de concertação social. Eu confesso que não conheço em pormenor de forma a poder dizer se esta informação é totalmente certa ou não, mas a existir, evidentemente, isso dará margem para algum distanciamento por parte do PS. Agora, da mesma forma que foi útil para o país que houvesse um acordo de concertação social, julgo também que será útil para o país que esta revisão do Código Laboral se faça com o maior dos consensos políticos possível e, portanto, espera-se também do Governo alguma capacidade de jogo de rins para adequar propostas de alteração que certamente o grupo parlamentar do PS vai apresentar. Tem sido muito, a falta de diálogo do Governo tem sido muito criticada pelo Partido Socialista, como sabe. Isto a propósito do tal jogo de rins. Mas, avançando, Sr. Professor, vêm aí duas comissões de inquérito, uma ao BPN, outra está em ponderação às PPPs. O que é que está subjacente a estas comissões parlamentares de inquérito em relação ao passado? É uma caça às bruxas em relação ao anterior governo? Infelizmente, as comissões de inquérito foram reduzidas a instrumentos de luta política. Eu não tenho uma visão angélica, nem sou hipócrita. Evidentemente que as comissões de inquérito são também instrumentos de luta política.
É, aliás, isso que se faz no Parlamento, e a vantagem das democracias é que a luta política faz-se no Parlamento e não aos tiros uns contra os outros. E, portanto, não tenho nada contra a luta política, pratiquei-a e acho que ela é salutar, a controvérsia. E há instrumentos que os partidos usam, alguns com mais habilidade que outros, mas isso faz parte da competência política de uns e outros. Agora, o que eu lamento é que as comissões de inquérito, que são, para além de instrumentos de luta política, instrumentos muito importantes e muito poderosos de fiscalização dos atos políticos e de apuramento da verdade em sentido político. O apuramento da verdade em sentido factual compete, quando estão em causas questões de natureza criminal ou civil, aos tribunais. Lamento é que as comissões de inquérito estejam hoje reduzidas apenas a instrumentos de luta política. Ainda por cima, numa lógica de perseguição ad hominem ou de ajuste de contas. A tradição das comissões de inquérito no que diz respeito ao BPN já é ela própria triste. Porque a primeira comissão de inquérito que foi criada para apuramento de factos relativos à gestão do BPN antes da nacionalização foi rapidamente transformada, na opinião pública, numa comissão de inquérito não à gestão do BPN, mas sim à atuação do regulador. E muito dirigida ad hominem, ao Dr. Vítor Constâncio, então governador do Banco de Portugal. Esta comissão de inquérito que agora se anuncia, que já foi aprovada e já está constituída, já tem aliás desde há pouco o Presidente, é também uma comissão que, primeiro, não é clara no seu mandato, não é sobre a nacionalização, não é sobre a privatização, é sobre o que vier à rede de um lado e do outro. Em segundo lugar, é também apresentada, foi motivo de uma traquinice política, estou a citar algumas fontes anónimas do grupo parlamentar do PSD, porque o PS forçou uma comissão potestativa, demorou algum tempo a constituir-se e na mesmíssima tarde em que anunciou a apresentação da proposta, o Dr. Montenegro e o Dr. Magalhães, muito traquinas, correram ao gabinete da Sra. Presidente a entregar primeiro um papel. Portanto, começou mal. Implicou, aliás, obrigou a Presidente da Assembleia a tomar uma atitude extrema de ameaçar demitir-se se ficasse nas mãos da maioria parlamentar ou se não houvesse possibilidade de resolver aquele imbróglio. E, portanto, eu devo dizer que não espero grande coisa dessa comissão de inquérito. A comissão que a maioria ameaça fazer às PPPs, às parcerias público-privadas, não se sabe ainda se a todas, só às rodoviárias, tem um mesmíssimo sabor de ajuste de contas. É um bocadinho assimétrica da anterior e ainda por cima também muito concebida ad hominem ao anterior Secretário de Estado das Obras Públicas, evidentemente ao sempre presente ex-Primeiro-Ministro José Sócrates. Portanto, não me parece que nós estejamos a proceder bem em matéria de comissões de inquérito. Não tendo nada a ver com comissões parlamentares de inquérito, reabriu hoje o processo Freeport, de novo com acusações, estava a vossa professora a falar de perseguições ad hominem, de novo com acusações em relação ao anterior Primeiro-Ministro. Sabe, mas as perseguições mais caricatas que aparecem nos ecrãs da televisão são mesmo as perseguições de jornalistas histéricos a pessoas que, repara, cumpriram o seu dever. Foram ao tribunal, chamadas pelo tribunal, disseram o que tinham a dizer, fizeram o seu depoimento e saíram. Entraram a pé, saíram a pé, a gente vê-las, umas vão sozinhas, outras vão amparadas por um familiar ou um amigo, e são objeto de perseguições que são filmadas em direto e depois transmitidas nos espaços mais nobres das televisões, que são perseguições absolutamente caricatas, sem, aliás, nenhum conteúdo informativo, porque o que as pessoas dizem é: já falei lá dentro, não tenho nada a dizer, muito boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde. Isso está-me a falar da forma, em relação ao conteúdo. Estou a falar de perseguições. Em relação ao conteúdo do que Mas está sabe, tirando este folclore, o que se passa no Tribunal de Alcochete é uma coisa muito simples, muito clara e muito circunscrita. Há dois cidadãos que estão acusados de extorsão. Isto é, estão acusados de se terem procurado apropriar de dinheiro junto de terceiros, dizendo
enganando esses terceiros, dizendo que precisavam do dinheiro para comprar este ou comprar aquele. Portanto, as declarações que essas pessoas fizeram são declarações enquadráveis à luz da acusação do Ministério Público nessa tentativa de extorsão. Isso significa que quem quer que venha a ser mencionado por essas pessoas, ou que tenha sido mencionado por essas pessoas nas conversas ou nas diligências que fizeram supostamente para extorquir dinheiro, e esse alguém passa a ser suspeito? E esse alguém passa a ser acusado? E esse alguém passa a ser réu no Tribunal da Opinião Pública? É preciso não perceber nada de direito. Passa a ser réu é no preciso Tribunal não da Opinião É isso que estão a fazer as televisões. É isto que estão a fazer os jornalistas. Alguns jornalistas. Alguns dos quais, aliás, têm um histórico de perseguição pessoal a José Sócrates. E eu já não sei o que é que ia dizer mais, mas é inacreditável o que se passa. Porque é que nós não deixamos os juízes do Tribunal de Alcochete ouvirem todos os depoimentos, consultarem todo o processo, trazerem todos os documentos que entenderem, considerarem todos os testemunhos, darem por provados ou não provados os factos, aplicarem a lei e condenarem ou absolverem aqueles que estão em julgamento? E porquê é que nós não deixamos o Ministério Público, que pode reabrir inquéritos a qualquer momento, seguir com atenção o que se passa no Tribunal de Alcochete, ver se há indícios novos que aparecem e, se acaso aparecerem indícios novos, tratar de investigá-los? Porquê é que nós não deixamos a justiça funcionar? A justiça funciona, não impede. Esta investigação jornalística não impede que... Não. Este folclore impede a justiça. Impede que se faça justiça. Este folclore está a considerar o Sr. Manuel Pedro e o Sr. Charles Smith, que eu não conheço, nem sei se são... se praticaram crimes ou não, nem tenho que ser eu a terminar, é o tribunal, mas está a tratá-los como criminosos antes de um tribunal os ter julgado. Ficou a sua análise, professor Augusto Santos Silva. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias. Tenha uma boa semana. Política Mesmo fica por aqui. Já a seguir, não perca a noite do futebol. Eu volto amanhã. Boa noite.